Você já percebeu que sempre aparece alguém para atrapalhar os projetos que estão em andamento, as medidas, campanhas que você faz? Pois é. A direita brasileira começou uma campanha. Deixa o Lula falar, deixa ele dizer o que ele pensa. E eu penso exatamente igual. Democracia é isso. Deixa o Lula expor todos os pensamentos dele, que nós, como cidadãos pagadores de impostos, queremos saber. E talvez aquela pessoa que não acredita muito que Lula tem orgulho de ser socialista, ou que Lula, se alguém ligar para ele para informar que algum companheiro morreu, ele vai ficar bravo com essa pessoa e porque ele só quer saber dos assuntos dele, afinal, ele não é coveiro. Ou se caso a pessoa perguntar como que é a democracia na Venezuela, se a Venezuela é democracia, e o Lula dizer que a democracia é relativa, então, a gente quer ouvir isso, a gente quer ver o ponto de vista dele. Só que eles já estão querendo acabar com esse barato aí. Vão censurar o Lula. E eu vou te explicar como. Mas primeiro, você não vai me censurar. Você vai dar um like, você vai curtir, compartilhar, porque senão o YouTube não entende a relevância do nosso canal. É chato eu ter que ficar pedindo, mas o YouTube precisa, tá? Então, curte, compartilha, e a gente já tá, beirando, pertinho de chegar a 1.400.000 seguidores. Então, coloca aí nos comentários, inscreva-se no canal também, tá bom? Bora começar? Como eu disse para vocês, a direita quer ouvir o Lula, a esquerda também. Mas tem gente, os aliados próximos de Lula, querem que ele cala a boca, querem censurar o Lula. Não podem fazer isso, deixa o Lula falar. Afinal, a gente quer ouvir o que está acontecendo. Essa matéria é da Folha de São Paulo, do Instagram da Folha de São Paulo. Aliados orientam Lula a não falar de Venezuela. E petista deve manter essa posição. Evitar o desgaste. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu o conselho de pessoas próximas nos últimos dias para deixar de comentar a situação política da Venezuela. Mas a tendência é que mantenha sua posição sobre o país vizinho e também a defesa do ditador Nicolás Maduro. Ainda bem que o Lula é teimoso e não gosta de ouvir a opinião dos outros. Na reunião que teve do Mercosul, quando perguntaram a Lula sobre a Venezuela, depois de um discurso duro contra o Lula e contra a Venezuela do Lacalle Pou, presidente do Paraguai, que é de direita. Então ele falou que a Venezuela nunca vai amadurecer como democracia, criticou o encontro de Lula com o ditador, não, vamos dizer, o líder do país com a democracia relativa, o Nicolás Maduro. Então, quando o Lacalle Pou questionou o Lula, falou: "E Lula, você acha certo um opositor caçar politicamente alguém que tem tanta força política para concorrer às eleições, que representa uma representatividade política tão grande, vir com uma decisão política e caçar?" Mas ele não estava falando do Bolsonaro, ele estava falando da menina lá da Venezuela, que o Nicolás Maduro caçou no mesmo dia que o Lula, que o TSE, né, caçou o Bolsonaro e tornou inelegível aqui. Ambos ficaram inelegíveis. E Lula, depois de ter defendido a Venezuela, muitas vezes, diz que não está sabendo sobre essa questão da inelegibilidade da opositora do Maduro lá, não. O fato é que a cada fala do Lula, a cada movimento internacional do Lula, ele cria conflitos diplomáticos. E aí, eu preciso relembrar você de uma matéria que a UOL exibiu com orgulho antes das eleições ainda. Se eu não me engano, foi 17/12/2022, depois das eleições, antes da posse do Lula. É essa matéria aqui, ó. Para começar o dia bem, né, para os esquerdistas. Diplomatas brasileiros sabotam a política externa de Bolsonaro. Segundo essa matéria aqui, os diplomatas fizeram de tudo para que Bolsonaro não tivesse encontro com ninguém.
ninguém quisesse conversar com ele, porque tinham medo que o Bolsonaro, com as falas dele, poderia passar vergonha para o Brasil. Então, o que eles fizeram? Sabotaram. Uma rede clandestina criada no Itamaraty agiu por dentro do governo para sabotar a política externa bolsonarista, tentando evitar crises com outros países e preservar a credibilidade do Brasil. Pois é. Será que tem alguém tentando sabotar? Eu tô achando que estão tentando sabotar o Lula. Afinal, se estão querendo que Lula pare de falar, talvez seja sabotagem, né? Logo, logo vão começar a evitar que o Lula se encontre com outras pessoas. Segurar o Lula aqui é que vai ser difícil, né? Porque ele viaja uma atrás da outra, já está inteirando o 15º país em 6 meses. Até o final do ano, talvez ele ficou muitos meses fora. Talvez ele até resolva visitar o Brasil depois de tudo isso. Mas tem mais matéria, agora do jornal O Globo. Inventaram a roda nessa matéria. Declarações de Lula sobre a Venezuela arranham a imagem do Brasil, apontam especialistas. Oi? Mas não era o Bolsonaro que precisava ser sabotado? Agora vocês já entendem que as falas do Lula sobre a Venezuela arranham a imagem do Brasil? Não só arranham, quanto a equipara. A cada dia o Brasil desce o nível para ficar com a mesma imagem que a República Relativa da Venezuela. E aqui vai se tornar logo logo a República Relativa do Brasil. Mas peraí, não é só isso não. A fala do Lula de que a União Europeia ataca o Mercosul, a fala de Lula de que os países ricos são os grandes culpados por tudo de errado que acontece no mundo, a fala do Lula sobre Estados Unidos e União Europeia serem os responsáveis por Putin ter invadido a Ucrânia. Tudo isso tem o mesmo contexto. Mostra que o Brasil não sabe dialogar lá fora. E Lula continua falando. Mesmo tentando sabotar o nosso projeto do Fala Lula, Lula continua falando e esses nomes do contra que estão tentando calar o Lula não param. E aí, vocês estão sabendo que o Bolsonaro ficou inelegível, né? Mas Bolsonaro jamais, nunca será esquecido. Afinal, o maior cabo eleitoral de Bolsonaro é Lula. E aqui eu vou até ampliar a tela essa matéria do Metrópolis que diz o seguinte: Lula diz: quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. Uma fala bem coerente, né, para um presidente da República que fala palavrão, que fala besteira, ou era só o Bolsonaro que fazia isso? Escuta a fala do Lula e eu vou tecer um comentário filosófico sobre essa questão com vocês. E sobretudo vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. É isso que dá. Vamos lá, uma fala bem condizente por um presidente da República. Mas era só o Bolsonaro que falava muita besteira, segundo a mídia. O que eu quero fazer uma análise com vocês? Há um ressentimento gigantesco de Lula em relação a Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem digamos assim, um desapreço em relação ao Lula, mas não chega a ser o ressentimento. Lula, ele tem, até o que eu posso dizer, uma certa inveja da forma que Bolsonaro construiu um diálogo com o seu público. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Lula vem de anos como sindicalista. Tentou anos, 4 eleições para conseguir, depois de uma frente ampla, entrar na presidência da República. Ficou anos na presidência da República, saiu com uma boa popularidade e achou que ia se tornar um semideus da política, um Mandela. Mas não é bem isso que se vê. A própria população brasileira hoje, a depender do lugar que Lula for, não vai aceitar Lula. Lula não tem mais a liberdade de entrar entre a população.
E aí vem um cara que é chamado de mito. Vem um cara que na primeira eleição já ganhou e quebrou o sistema, surgiu do nada. Vem um cara que quando vai nos aeroportos o povo grita e ovaciona ele. Vem um cara que quando o Lula faz uma live sendo presidente da República consegue colocar 5.000 pessoas e Bolsonaro põe 300. Vem um cara que cria um movimento com o seu próprio nome. O bolsonarismo. Não existe o movimento lulista. Existe o movimento petista. Lula está à sombra do seu partido. Bolsonaro é maior do que qualquer partido. Os partidos estão à sombra do Bolsonaro. E o movimento bolsonarismo é maior do que o próprio Bolsonaro. E isso Lula não vai engolir. Então, se você pensa que o Lula vai deixar de falar do Bolsonaro, não vai. Porque a grande questão é que existe um ressentimento, um sentimento de inferioridade. E você tem que tentar sempre destruir aquilo. É o ódio. É visível. É visível isso. Então, você vai ver muitas falas como essa do Lula, ofensivas, críticas. E Bolsonaro fazia também. Fazia em relação ao Lula. Mas Bolsonaro fazia por uma questão diferente. Era um opositor. Era um opositor. Nada mais do que isso. Não havia o ressentimento, o sentimento de inferioridade. Não, isso a gente não percebia. Mas aí, me lembra até a questão do Schopenhauer, da briga que existia. Depois a gente fala disso no outro vídeo aí. Mas e aí, você acha que é isso? Coloca no comentário. Eu queria saber o porquê que Lula fala tanto de Bolsonaro. Bora mudar de assunto. Filosofei muito já com vocês. Quando você estiver assistindo uma matéria sobre a reforma tributária e entender que essa reforma tributária ela vai fazer você pagar bem mais imposto, vai lascar literalmente com a vida do cidadão mais pobre. Quando você souber que o Estado te cobra absurdos, que você trabalha 4 meses hoje ou mais só para pagar imposto e que talvez depois dessa reforma você vai trabalhar 6 ou 7 meses só para pagar imposto, você vai ficar mais pobre. E aí você vai pensar, será que esse dinheiro vai para algum lugar bom? Você lembra disso aqui, matéria do Poder 360. Liberação de emendas com Lula vai a 9,5 bilhões em 2023. Você sabe qual é o orçamento da farmácia popular? 1 bilhão. 9,5 bilhões é de emenda para deputado, é para comprar voto. Tem como você pagar os impostos feliz? Tem como você pagar os impostos com o sentimento de dever cívico, falando, eu estou ajudando o próximo? Não, não tem. Você está ajudando eles. Você está ajudando a casta que existe. Você está ajudando essa turma que existe aí só para se dar bem em cima dos seus impostos. E a retórica, a mentalidade socialista, ela mente para você, esses comunistas mentem para você como se não houvesse amanhã. Você quer saber quando é que eu vou respeitar um comunista? Que se autodeclara comunista? Vou dar um exemplo. O ministro da Justiça, ele se autodeclara comunista, o Flávio Dino. O dia que ele não aceitar emendas, nada disso, e doar quase todo o seu salário para os outros, e viver com o mínimo, quase franciscanamente, aí ele está coerente com o que ele diz. Porque aí ele aceitar que o Estado mantenha um sujeito que ganha 44 mil por mês, mais outras questões de uma comissão aqui, um setor ali, uma gratificação aqui, que ganha mais de 40 mil por mês, enquanto o pobre trabalhador ganha um salário. E ele não doa esse dinheiro para fazer a justiça social. Isso não é um comunista. Não tem como. Porque se ele é um comunista de verdade, ele vai doar o seu dinheiro e vai viver como os demais.
Esse é o grande ponto que você tem que entender. Eles só querem o dinheiro público porque eles se mantêm no poder. Então, quando você estiver pensando, mas fulano é comunista. Tem um monte lá dentro do PSOL, tem um monte lá dentro do PCdoB. Quanto que eles ganham? Eles doam o salário deles para alguém? Deveria rejeitar todas as regalias. Estão brigando para você ter que pagar, inclusive, as passagens aéreas dos filhos das deputadas. Isso é comunismo? Comunismo para você, meu amigo. Para eles, o melhor que o dinheiro pode dar para que eles exerçam o capitalismo em sua plenitude. Esse é o Brasil. Tem mais coisa. Bora lá? Essa matéria que foi publicada, A Hora do Strike, é um programa que passa da Cristina Grêmio, uma jornalista que é espetacular o trabalho dela, tá? E aqui eles fizeram uma análise. Juridicamente, Bolsonaro teria a possibilidade de reverter na justiça a inelegibilidade dele? E eu achei uma ponderação interessante. Utópica, mas interessante. Por quê? Vamos lá. Segundo a jornalista aqui, que é a Berenice jornalista, que deu esse depoimento, ela fala o seguinte: o advogado de Bolsonaro é inclusive um ex-ministro do TSE. E ele ataca o tempo todo a tal minuta que foi juntada a posteriori. Ou seja, quando começaram a julgar o Bolsonaro, a tal minuta do Anderson Torres, que nem assinada era, não existia. E aí juntaram essa prova no processo. Juntaram lá. Tem uma decisão anterior, precedentes do tribunal, que não se pode juntar prova nova. Foi isso que liberou a Dilma Rousseff. Então, o advogado de Bolsonaro baseou a sua defesa nisso. Por quê? Porque ele, no momento certo, vai preparar um recurso. E aí, esse recurso vai subir dentro do próprio TSE. E aí, a grande questão aqui é que, lá na frente, próximo de 2024, que esse recurso será efetivamente ou poderá ser avaliado, analisado, presidente e vice-presidente do TSE serão Cássio Nunes e André Mendonça. E aí, ambos poderão tornar Bolsonaro elegível novamente. Juridicamente falando, é possível? Perfeitamente. Ele vai atacar justamente a nulidade do processo. Assim como Lula fez. O Zanin atacou durante todo o tempo. Olha, o Moro não podia julgar, o Moro é parcial, o Moro é incompetente, não é Curitiba. Ele atacou isso e foi perdendo, até que perceberam que queriam o Lula na jogada de novo. E aí, vamos pegar o argumento do Zanin. Lula pronto para concorrer às eleições e tá aí como presidente. Pronto. O advogado de Bolsonaro tem a mesma estratégia. Vamos bater, o processo é nulo, essa prova não é aceita, a base da prova é nula, não é aceita. E se houver interesse do Nunes Marques e do Mendonça, eles põem Bolsonaro na jogada de novo. Tá. É possível? É. Você acha que vai acontecer? Não acredito não. Não acredito mesmo. Se isso acontecer, capaz do Alexandre de Moraes mandar prender o Cássio Nunes, mas o André Mendonça. Então, eu acho que não pode acontecer, mas foi uma análise bem interessante jurídica sobre o caso. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, o vídeo já está ficando extenso. Gustavo Gaia, deputado federal do estado de Goiás. A Advocacia Geral da União envia queixa-crime contra deputado por fala em podcast. O Gustavo Gaia participou de um podcast, chama-se Podcast Três Irmãos. Eu até recomendo para quem quiser procurar aí no YouTube. E ali ele fez uma análise onde as pessoas que não recebem alimentação direito, as pessoas que não recebem estudo direito, eles tendem a apresentar um QI mais baixo. E por ter um QI mais baixo,
Essa é a análise dele, tá? Eu só estou reverberando. Por ter um QI mais baixo, ditadores tendem a manter as pessoas na miséria justamente para poder dominá-las mais. O socialismo é assim. Se você pegar a história dos ditadores socialistas, eles trouxeram a miséria para a população, assim dominaram de forma bem mais fácil. E aí ele mencionou que na África não há democracias porque o QI deles é mais baixo pela falta de alimentação e tudo mais. E aí a Duda Salabert, que é deputada do PSOL, entrou com a representação contra o deputado Gustavo Gaia. E agora a Advocacia Geral da União, segundo consta a matéria do Pleno News, enviou nessa segunda-feira à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra o deputado federal Gustavo Gaia. A medida foi tomada após a entrevista concedida pelo parlamentar a um programa de podcast na semana passada. Então, pode ser que, na pior das hipóteses, assim como no caso do Deltan Dallagnol, ele perca o mandato e pode responder por crime. Pode ser preso? Sim, tudo é possível agora. Tudo é possível. Tá bom? Então, pode ser que aconteça. Pessoal, é isso. Daqui a pouco a gente volta com mais um editorial. Vou tentar não me estender muito, apesar de que já passou de 21 minutos. Daqui a pouco a gente vai com mais um editorial para vocês. Às 7 horas da noite a gente traz mais um editorial e vamos abordar alguns conteúdos que a gente teve hoje durante a manhã e a gente vai trazer para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Não esquece de compartilhar. A gente é falho. Se teve alguma coisa aqui que você não concorda, discorda, coloca no comentário. Democracia é isso. E a gente expõe nosso ponto de vista. Eu defendo as minhas teses aqui filosóficas, as minhas teses jurídicas, até econômicas, que são as áreas de formação que eu tenho. Mas expõe aqui, tá, o seu ponto de vista, é sempre importante. Vamos lembrar sempre de manter o respeito. Algo interessante do nosso canal é que os comentários são sempre educados, são comentários efetivamente democráticos. E isso não tem preço, mata os outros de inveja. Porque dizem que são do amor, mas não são bem assim não. O comentário deles são pesados. Aqui não, todo mundo civilizado, todo mundo do bem mesmo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Volto às 7 horas para a gente bater um papo.